Você já acordou alguma vez sentindo que tudo o que você tinha já não está mais? Aquele vazio que se instala quando você perde o emprego, a saúde, um relacionamento, ou quando vê como os sonhos pelos quais tanto lutou se desfazem. Hoje quero falar sobre algo que mudará sua perspectiva para sempre. Há algo em você que Deus te deu e que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar. Enquanto o mundo lhe diz que seu valor depende do que você possui, Deus sussurra uma verdade diferente. Sua essência, sua identidade, seu propósito eterno estão protegidos em seu coração. O próprio Jesus nos ensinou essa realidade quando disse: "Pois que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma." Mateus 16:26. Ele sabia que existe uma dimensão do seu ser que transcende as perdas temporárias, um tesouro interior que permanece intacto mesmo que todo o resto desmorone. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: Deus gravou em mim um tesouro que ninguém pode roubar. Minha identidade está segura em suas mãos. Que esta declaração seja o primeiro passo para o descobrimento de tudo o que Ele já depositou dentro de você. Vamos começar. Número 1. O que Deus gravou em você não pode ser apagado. Deus lhe diz hoje que sua essência não está definida pelo que você perdeu, nem pelo que outros lhe tiraram, mas pelo que Ele mesmo colocou dentro de você desde o princípio. A palavra declara no livro de Gênesis 1:27, "E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou." Esta não é uma frase simbólica, é a base da sua verdadeira identidade. Desde o início da criação, Deus imprimiu no profundo do seu ser um selo eterno, uma marca que nada nem ninguém pode apagar. Seu DNA espiritual foi projetado antes de qualquer circunstância terrena, e por isso, o que acontece fora nunca poderá alterar o que Deus já estabeleceu em seu interior. Pense nisso. Muitas vezes as pessoas definem quem são pelo que possuem, pelo que fazem ou pelo que conquistam. Mas Deus lhe lembra que sua identidade não está ligada às perdas, nem às mudanças desta vida. Se o que você tem se quebra, se o que construiu desmorona, se o que sonhou parece desaparecer, nada disso pode tocar a essência que Ele gravou em sua alma. Você carrega dentro de si a marca do Criador. Essa é a verdade que o sustenta mesmo quando tudo mais parece vacilar. As crises não criam sua verdadeira identidade, simplesmente a revelam. Quando você atravessa um vale de lágrimas, quando sente que tudo desmorona, nesse momento se revela quem você realmente é em Deus. E embora a dor da perda seja real, também é real o código divino que você carrega em seu espírito. Um design eterno que transcende o temporal. Esse código é como uma herança familiar que o Pai lhe mostrou desde a criação. Você é seu filho, você é sua filha, e essa identidade não depende das circunstâncias. Lembre-se de que sua alma não está definida pelas etiquetas que a vida quis colocar em você. As derrotas, os erros ou os abandonos não podem apagar o que Deus escreveu. O que Ele formou em você é imutável. Seu valor não está no que você perdeu, seu valor está no que permanece. E o que permanece é a imagem de Deus em você, uma identidade que lhe lembra que você é amado, escolhido e sustentado, aquele que nunca falha. Quando você perde algo importante, talvez um emprego, um relacionamento, um sonho, o coração se pergunta: quem sou agora sem isso? E é aí que a voz de Deus responde: você continua sendo meu filho, você continua sendo minha filha, porque eu não mudo e o que eu estabeleci em você é eterno. Cada perda em sua vida é, na verdade, um convite para redescobrir quem você é em Cristo. Você não é o que perdeu, você é o que Deus gravou em sua alma antes mesmo de você existir. Seu DNA espiritual é inquebrável porque vem daquele que não muda. Se o que está ao seu redor desmorona, não significa que você desmorone.
Se outros não reconhecem seu valor, não significa que você o tenha perdido. Se o mundo lhe tira algo, não significa que sua essência esteja em risco. O apóstolo Paulo expressou isso com segurança em Romanos 8:38 ao 39. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem o alto, nem o profundo, nem nenhuma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é sua segurança, essa é sua raiz. E quero que você entenda desta maneira: o que Deus lhe deu em seu espírito não pode ser arrancado. Você poderá atravessar tempestades, poderá enfrentar desertos, poderá experimentar perdas, mas sua essência em Cristo permanece intacta. O que Ele projetou em seu interior é indestrutível, porque foi escrito com tinta eterna. Mesmo quando sentir que o mundo se escurece, dentro de você continua brilhando a luz de Deus. Essa luz não pode ser apagada pelas provas nem pelas feridas do passado. Talvez hoje você olhe para trás e veja o que já não tem, o que se quebrou em suas mãos, o que parecia eterno e desapareceu. Mas ouça esta verdade: o eterno continua intacto em você. Sua verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que Deus colocou no profundo da sua alma. Essa é a herança que nunca perde valor, a semente incorruptível que permanece para sempre. Como diz 1 de Pedro 1:23, sendo renascidos, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, seu DNA espiritual continua intacto, porque Deus não comete erros em seu design original. Você foi criado à sua imagem, e essa imagem é sua verdadeira vitória, seu refúgio no meio da tempestade e a certeza de que o mais valioso jamais poderá ser arrancado. Número 2. Seu verdadeiro nome não aparece em nenhum documento. Há algo que o mundo jamais poderá tocar, e é o nome pelo qual Deus mesmo o reconhece na eternidade. Esse nome não está escrito em documentos, não está gravado em títulos acadêmicos nem profissionais, não depende de um sobrenome terreno, nem de um papel que hoje você pode ter e amanhã pode perder. Esse nome está guardado no profundo do coração de Deus. O livro de Apocalipse 2:17 expressa isso com ternura celestial. Ao que vencer, darei da mão de Deus uma pedrinha branca, e na pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Esse nome é sua verdadeira identidade, sua essência eterna, algo que transcende todas as etiquetas que a vida possa ter imposto. Muitas vezes, as pessoas se apegam a títulos que parecem defini-las. Sou esposo, sou mãe, sou gerente, sou estudante, sou forte e saudável. Mas quando essas coisas mudam, quando o papel desaparece, quando a saúde se desgasta, quando o trabalho termina, o coração entra em crise e se pergunta: quem sou agora? É aí que a voz de Deus se levanta para lembrar que você não é um ex de nada, não é ex-empregado, não é ex-saudável, não é ex-amado. Você continua sendo quem Deus diz que você é, e o que Ele declarou sobre você, ninguém pode revogar. Seus títulos podem mudar, mas seu nome eterno permanece intacto. O mundo pode etiquetá-lo pelo que você faz, pelo que conquista ou até pelo que perdeu. Mas Deus não o chama pelas suas perdas, Ele o chama pelo seu propósito. Esse propósito está escrito no segredo, nesse nome novo que reflete quem você é para a eternidade. Quando a sociedade o reduz ao que aparenta ou ao que já não possui, lembre-se de que seu Pai Celestial o conhece de uma forma que ninguém mais pode conhecer. Ele não precisa das suas conquistas para saber quem você é, porque Ele foi quem o projetou antes mesmo de você nascer. O profeta Jeremias ouviu essa voz clara em Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que nasceste, te santifiquei. Essa é sua verdadeira identidade. Não começa na terra, começa no céu.
Cada ex que pesa no seu coração é uma ferida que parece lembrá-lo do que você já não é. Ex-marido, ex-esposa, ex-chefe, ex-saudável, ex-alguém. Mas essas palavras não definem quem você é diante de Deus. São simples etiquetas temporárias que caem com o passar do tempo, enquanto seu nome celestial permanece brilhando como uma pedra preciosa nas mãos do seu Criador. Esse nome não caduca, não se mancha, não se perde com o tempo. É sua herança eterna e será plenamente revelado quando você ver Cristo face a face. E aqui está o mais belo. Nos momentos mais escuros, quando você sente que ninguém o vê, Deus sussurra seu verdadeiro nome. Esse nome que não está contaminado pelos fracassos, que não está limitado pelos títulos que você perdeu, que não está condicionado pelas opiniões alheias. Esse sussurro divino sustenta seu coração quando você pensa que tudo acabou. Porque o amor de Deus não se baseia no que você faz, mas em quem você é nele. E nele você é chamado filho. Você é chamada filha, amado, escolhida, redimido, precioso aos seus olhos. Talvez hoje o mundo lhe lembre do que você já não é. Talvez sua vida tenha mudado e os títulos que antes lhe davam segurança já não estejam mais. Mas ouça bem, seu verdadeiro nome continua intacto, porque foi escrito na eternidade. E enquanto o mundo muda de opinião, enquanto as estações da vida passam, esse nome permanece seguro no coração de Deus. Ninguém pode roubá-lo, ninguém pode apagá-lo. É um segredo sagrado entre você e seu Criador. E chegará o dia em que você receberá aquela pedrinha branca com seu nome escrito pela própria mão de Deus. E então compreenderá que nunca foi definido pelas perdas, mas pelo que é eterno. Por isso, não tema o que o mundo possa tirar de você. Não tema se perder posições, se seu status mudar, se as circunstâncias lhe arrancarem títulos. Isso não altera quem você é em Cristo. Deixe que o mundo coloque e tire etiquetas, porque sua identidade está guardada no alto. E quando você se lembrar disso, seu coração descansará. Porque embora o chamem pelo que você perdeu, o céu continua chamando-o pelo que nunca se perderá. Então, descanse, confie e caminhe com a certeza de que seu verdadeiro nome está a salvo no coração de Deus. Número 3. Ninguém pode cancelar o que Cristo já lhe assegurou. Sua herança em Cristo não é um simples conceito simbólico, é um decreto eterno, um testamento divino que não pode ser revogado nem alterado. A palavra declara com clareza em Efésios 1:11: Nele também tivemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Essa herança foi estabelecida antes da fundação do mundo, muito antes de você nascer, antes mesmo de existirem as circunstâncias que hoje tentam roubar sua paz. Deus já havia firmado com sua própria vontade o documento espiritual que lhe assegura um lugar, um propósito e uma herança eterna em Cristo. Neste mundo, as heranças humanas são frágeis. Um testamento terreno pode ser alterado, contestado, discutido em tribunais e até perdido por negligência ou por más decisões. Mas a herança celestial está blindada, porque não depende da fragilidade humana, mas da soberania de Deus. Foi selada com o sangue do Cordeiro na cruz. Esse selo não se quebra, porque não há poder humano nem espiritual capaz de apagar o que Cristo assegurou com seu sacrifício. O que Deus decretou na eternidade permanece firme e ninguém pode modificá-lo. Talvez em sua vida você tenha perdido posses, propriedades, oportunidades, até mesmo relacionamentos que pensava serem seguros. Talvez alguém tenha tirado o que era seu no natural. Mas ouça esta verdade: mesmo que tirem tudo de você na terra, não há mão que possa tocar o que Deus já lhe reservou nos céus. Essa herança é intransferível, incorruptível e imutável. O apóstolo Pedro expressa isso em 1 de Pedro 1:4, para uma herança incorruptível, incontaminada e imarcessível, reservada nos céus para vós.
Isso significa que o que Deus lhe deu, ninguém pode roubar, porque está guardado em um lugar onde o tempo, a injustiça e o pecado não podem entrar. Seu direito como filho de Deus não depende do seu desempenho nem das suas conquistas. Não está condicionado a quão perfeito você seja, nem a quanto acumule nesta vida. Está baseado em sua graça, em sua vontade eterna. O Pai escreveu seu nome em seu testamento espiritual quando o adotou como filho por meio de Jesus Cristo, e esse direito é irrevogável. Mesmo que você caia, mesmo que tropece, mesmo que a vida lhe mostre perdas dolorosas, sua herança permanece firme, porque está assegurada por aquele que nunca muda. Em Hebreus 6,17 se diz que Deus quis mostrar aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu conselho e o confirmou com juramento. Isso significa que sua promessa está garantida por sua própria palavra. As heranças terrenas podem dividir famílias, provocar disputas e romper vínculos, mas a herança celestial une, restaura e fortalece. Não se trata de dinheiro que pode ser gasto, nem de propriedades que podem se depreciar, nem de objetos que podem se perder. Trata-se de uma herança eterna, a vida abundante em Cristo, o Espírito Santo que habita em você como garantia, a paz que excede todo entendimento, a salvação que ninguém pode tirar e a glória eterna que o espera. Essa é a sua porção, mesmo que o mundo queira convencê-lo de que você perdeu tudo. Cada tribulação que você atravessa é temporária, mas sua herança é eterna. O que hoje lhe parece uma perda irreparável é, na realidade, uma sombra passageira comparada com o peso de glória que o espera. Como disse o apóstolo Paulo em 2 de Coríntios 4,17, porque esta leve tribulação momentânea produz em nós um peso cada vez mais excelente e eterno de glória. O inimigo pode tentar fazê-lo acreditar que o que você perdeu na terra define seu futuro, mas a verdade é que seu futuro já está escrito no céu, protegido por um decreto eterno que ninguém pode anular. Quero que você imagine como um testamento divino, um documento legal que foi assinado pelo próprio Deus, com o sangue de Cristo como selo e com o Espírito Santo como testemunha eterna. Nenhum juiz humano pode revogá-lo, nenhuma acusação pode invalidá-lo, nenhum inimigo pode quebrá-lo. Está blindado na eternidade. Esse é o nível de segurança que você tem em sua herança espiritual. Mesmo que tudo mude nesta vida, mesmo que os papéis terrenos digam o contrário, no céu já está escrito que você é co-herdeiro com Cristo. Romanos 8,17 confirma: e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso, não tema quando perder algo neste mundo. Não tema quando o material escorregar de suas mãos, quando os papéis se rasgarem, quando as oportunidades desaparecerem. Isso não toca o que é eterno. Podem tirar heranças terrenas de você, mas jamais poderão tocar o que Deus já lhe assegurou na eternidade. Essa certeza é sua âncora, sua fortaleza e seu refúgio em meio a qualquer perda. Portanto, caminhe de cabeça erguida, sabendo que você tem um legado eterno que ninguém pode alterar. Descanse na verdade de que sua herança está blindada pelo pacto de Deus, assinada com seu sangue e garantida pelo seu Espírito. Mesmo que lhe digam que você perdeu tudo, na realidade, o mais valioso jamais poderá ser retirado da sua vida. Porque sua herança celestial está assegurada em Cristo, e esse testamento não pode ser mudado. Número 4. Deus carrega seu nome tatuado em suas mãos. Deus não tem uma memória frágil nem seletiva como a nossa. Ele não esquece, não descarta, não apaga o que decidiu guardar sobre você. Em Isaías 49,16, ele mesmo declara com ternura: eis que nas palmas das minhas mãos te tenho esculpida, diante de mim estão sempre os teus muros. Essa imagem é poderosa. Seu nome está gravado nas mãos de Deus, não escrito com tinta que desaparece, mas esculpido, talhado, impossível de apagar. Cada vez que ele estende suas mãos, aí
está você. É o lembrete eterno de que você faz parte de seu plano e de seu amor imutável. O mundo pode esquecê-lo. As pessoas podem virar a página e deixar de se lembrar de você. As relações humanas são frágeis e muitas vezes nos fazem sentir invisíveis. Mas para Deus, você nunca é invisível. Ele tem um expediente celestial onde cada detalhe da sua vida está registrado com amor. Suas lágrimas não se perdem, suas orações não se evaporam, suas lutas não ficam no vazio. O salmista expressa isso em Salmos 56:8. Tu tens contado os meus lamentos, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Deus coleciona até suas lágrimas como se fossem pérolas preciosas, porque para Ele cada momento da sua vida tem valor eterno. Pense nisso por um instante. Há coisas que você mesmo gostaria de esquecer porque causam dor, mas Deus as registra, não para condená-lo, mas para transformá-las. Sua história de dor não é um desperdício, torna-se parte da obra-prima que Ele está construindo em você. Esse arquivo celestial não contém apenas suas quedas, também contém sua fé, não apenas suas falhas, mas também seus passos de obediência. Cada vez que você decidiu buscar a Deus em meio ao silêncio, mesmo que não sentisse resposta, ficou anotado em sua memória perfeita. Cada oração que parecia não ter eco subiu como incenso ao céu e ficou registrada diante dele. Sua vida não está no esquecimento, está guardada nas mãos do Pai. Quando os outros se esquecem do que você fez por eles, Deus lembra cada ato de amor, cada gesto de fidelidade, cada palavra de fé pronunciada em meio à dor. O escritor de Hebreus confirma isso em Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que tendes, mostrado para com o seu nome. Ele não é como os homens, que esquecem rapidamente. Sua memória é eterna e justa. Nada do que você fez, movido pelo amor a Ele, fica sem reconhecimento. Quando você atravessa temporadas de perda, quando sente que sua vida já não tem a mesma relevância, lembre-se de que Deus nunca apaga seu expediente celestial. Enquanto você pensa que sua história ficou no esquecimento, Ele continua sustentando seu nome nas palmas de suas mãos. E quando olhar para Cristo ressuscitado, mesmo em sua glória, verá que as marcas em suas mãos continuam ali, cicatrizes eternas que também são um lembrete de quanto você vale para Ele. Seus muros, suas lutas, suas batalhas estão sempre diante de sua presença. Deus não esquece nem mesmo as vezes que você clamou com um suspiro. Ele esteve atento. Mesmo que você não tenha visto ação imediata, Ele não foi indiferente. Tudo ficou registrado. E quando chegar o momento oportuno, Ele mesmo lhe mostrará como cada lágrima foi usada, como cada oração foi respondida em seu tempo perfeito, como cada ferida fez parte de um propósito maior. Porque sua memória não é fria nem mecânica, é memória de amor. Ele não carrega um arquivo para assinalar seus fracassos, mas para lembrá-lo de que cada passo conta no caminho para a eternidade. Por isso, quando sentir que ninguém se lembra de você, quando pensar que sua vida passou despercebida, lembre-se desta verdade. O Criador do Universo carrega seu nome tatuado em suas mãos. Você não está perdido no esquecimento, não é mais um número na multidão. É um filho amado cuja história está escrita nos livros do céu. Esse expediente celestial não se fecha, não se arquiva no esquecimento, está sempre aberto diante de seu trono. Deixe que essa verdade o console. Sua vida não depende da memória humana, depende da memória divina. E nessa memória nada se apaga, nada se perde, nada fica fora de seu amor. Então, quando o inimigo sussurrar que ninguém mais pensa em você, levante seu olhar e lembre-se do que diz a Escritura. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho esculpida. Essa é sua segurança. E mesmo que tudo ao seu redor mude, mesmo que as perdas sejam dolorosas,
O amor de Deus nunca se esquece de você, porque nas mãos de Cristo está gravado seu nome para sempre. Número 5. Enquanto você respirar, Ele tem planos para você. Cada vez que você inspira e expira, está lembrando de um mistério profundo. Você carrega dentro de si o sopro de Deus. Não é apenas ar que entra nos seus pulmões, é a evidência de que a própria vida lhe foi dada pelo Criador. Gênesis 2:7 revela isso com uma clareza maravilhosa. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Esse sopro não foi um gesto qualquer, foi a transmissão da essência divina. Desde aquele momento, cada batida e cada respiração em você são testemunhas de que você não é uma casualidade, mas um projeto eterno de Deus. Quando você pensa que perdeu tudo, quando a dor parece sufocá-lo, basta prestar atenção à sua respiração. Porque esse movimento constante, silencioso e vital é a prova de que você ainda carrega o selo do Criador. Ninguém pode lhe roubar isso. Nenhuma circunstância, nenhum fracasso, nenhum abandono pode arrancar o sopro divino que habita em você. Sua respiração é um lembrete de que a vida que Deus depositou não pode ser extinguida pelas tempestades externas. Você continua aqui porque Deus quis que você continuasse aqui, e enquanto respirar, seu propósito permanece ativo em você. Seu coração bate seguindo um ritmo que você não escolheu. É um ritmo estabelecido desde o início, quando Deus decidiu que você viveria neste tempo e neste lugar. Cada batida é como um martelo que repete: você tem um propósito, você tem um propósito. Embora o mundo queira dizer que você não serve mais, mesmo que suas próprias forças o façam sentir-se fraco, sua vida continua sendo sustentada pelo sopro que veio de Deus. E se Ele continua sustentando você, significa que ainda há capítulos a escrever em sua história. Há quem perca riquezas, quem perca relacionamentos, quem perca posições de poder. Mas mesmo que tudo isso desapareça, se você ainda respira, carrega a marca da vida dele em você. Sua própria existência é evidência de que Deus não terminou com você. O salmista compreendeu isso quando escreveu em Salmos 156. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Não diz todo aquele que tem sucesso, nem todo aquele que não falhou. Diz tudo o que respira. Isso significa que enquanto houver ar em seus pulmões, sua vida tem um propósito divino: adorar, agradecer, levantar-se e continuar confiando no seu Senhor. Muitas vezes pensamos que a vida espiritual depende de nossas conquistas, de nossas obras ou do que acumulamos na terra. Mas a verdade é que não depende de nada disso. A vida espiritual depende do sopro divino que você carrega desde a criação. Esse sopro não se esgota, não desaparece com a idade, não se perde com as perdas. É uma centelha eterna que lhe lembra que seu valor não está no que possui, mas no que você é, um ser vivente sustentado pelo sopro de Deus. Quando as noites forem longas e você se perguntar se ainda vale a pena continuar, ouça sua própria respiração. Esse som, tão simples e tão profundo, é a linguagem silenciosa de Deus dizendo: estou com você, eu o sustento, ainda há esperança. Porque se a vida continua em você, é porque o céu ainda tem planos. Nenhum fracasso é definitivo enquanto o coração continuar batendo. Nenhuma dor é final enquanto o sopro de Deus estiver com você. Cada dia que você desperta é uma nova oportunidade para descobrir o propósito eterno que pulsa dentro de você. Sua vida não depende da aprovação do mundo, nem do que os outros pensam de você. Depende desse sopro divino que habita no profundo do seu ser. Esse é o tesouro que ninguém pode tirar de você. Podem roubar suas coisas externas, podem se fechar portas humanas, mas enquanto você respirar, o céu permanece aberto sobre sua vida. Eclesiastes 3:11 afirma: tudo fez formoso em seu tempo e pôs a eternidade no coração deles.
Essa eternidade em seu interior se expressa a cada respiração, a cada batida, na certeza de que há algo além do que você vê agora. Então, não se deixe enganar pelas perdas. Não pense que sua história terminou porque algo se quebrou pelo caminho. Enquanto houver sopro, você tem propósito. Enquanto houver vida, há esperança divina correndo em suas veias. Respire fundo e lembre-se de que esse ar não é apenas oxigênio, é a assinatura de Deus, lembrando que você continua sendo parte de seu plano eterno. E enquanto seu coração continuar batendo, o céu segue escrevendo novos capítulos sobre você. Número 6. O selo de Deus em sua vida não tem data de validade. Quando você recebeu o Evangelho e abriu seu coração para Cristo, algo sobrenatural aconteceu no profundo do seu ser. Não foi apenas uma decisão emocional, não foi apenas uma mudança de pensamento, foi um ato legal e eterno no reino espiritual. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13 declara isso com autoridade. Em Cristo também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo não é simbólico, é real. É como a assinatura divina que certifica que você pertence a Deus, uma marca espiritual indelével que jamais poderá ser apagada. O selo do Espírito Santo é a prova irrefutável de que você pertence ao Senhor. É como quando um documento importante é certificado e ninguém pode alterá-lo sem invalidar a lei que o respalda. Da mesma forma, o selo do Espírito é uma garantia celestial que confirma sua identidade, seu destino e sua segurança em Cristo. E o mais poderoso de tudo, esse selo não depende de como você se sente hoje, nem das circunstâncias que está atravessando. Depende unicamente da fidelidade de Deus. Por isso, mesmo que a vida lhe golpeie, mesmo que você perca coisas que julgava essenciais, mesmo que outros o rejeitem ou abandonem, nada pode romper o selo que já está posto sobre você. No mundo natural, os selos servem para demonstrar propriedade, autenticidade e segurança. No mundo espiritual, acontece o mesmo. Esse selo o identifica como propriedade exclusiva de Deus. Quando o inimigo tenta reivindicar sua vida, o selo é a evidência de que você não lhe pertence mais. Você é redimido, comprado por preço, marcado com o sangue de Cristo e certificado pelo Espírito. Por isso, mesmo que as vozes do mundo tentem confundi-lo, a verdade permanece a mesma. Você pertence a Deus e sua identidade está guardada nele, e esse selo não é temporário, não tem data de validade. É seu passaporte para a eternidade, um documento espiritual que garante acesso às promessas de Deus e à herança celestial. O Espírito Santo é descrito nas Escrituras como as arras, ou seja, a garantia ou o adiantamento de tudo o que nos espera na eternidade. Enquanto outros duvidam da sua fé, o céu já colocou sua marca sobre você. Essa marca não se desvanece com os anos, nem se desgasta com as provas. É uma marca eterna, invisível aos olhos humanos, mas poderosa no mundo espiritual. As tempestades da vida podem tentar apagá-lo, mas não conseguirão. Suas lágrimas não o dissolvem, suas quedas não o invalidam, suas perdas não o rompem. O selo do Espírito Santo é mais forte do que qualquer circunstância que você enfrente. É a evidência de que, embora tudo externamente oscile, o interior permanece firme. Romanos 8:39 confirma isso com poder. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse amor é o fundamento do selo que permanece em seu coração. Há momentos em que você duvidará de si mesmo, em que pensará que não é suficiente, em que sentirá que falhou demais. Mas mesmo que o mundo duvide de você, mesmo que sua própria mente o acuse, o Espírito Santo já colocou seu selo de aprovação em seu coração. Essa é a sua segurança. Não é o que você pensa de si mesmo, nem o que outros dizem de você, mas o que Deus decretou sobre você.
E ele já disse que você é seu filho, que você é sua propriedade, que você é sua herança. Pense nisso como um notário celestial. Quando um documento é notarizado, adquire validade legal. Ninguém pode contestá-lo porque leva uma assinatura que certifica sua autenticidade. Assim é sua vida em Cristo. O Espírito Santo atua como esse notário divino que confirma que o que Deus falou sobre você é verdade, e não há força no céu nem na terra que possa invalidá-lo. Esse selo é sua garantia de que, mesmo que o inimigo tente enganá-lo, você já está assegurado em Cristo. Por isso, quando sentir que tudo ao redor desmorona, volte a esta verdade. Você está selado. Quando pensar que seu valor depende do que perdeu, lembre-se de que o mais importante ninguém pode tirar de você. Seu selo espiritual não pode ser falsificado, não pode ser quebrado, não pode ser apagado. É a marca de Deus em sua vida, o lembrete de que você é amado e protegido eternamente. Deixe que essa certeza traga descanso ao seu coração, que o mundo duvide, que o inimigo acuse, que as circunstâncias mudem. Nada disso altera o que o céu já assinou sobre você, porque o Espírito Santo já colocou seu selo de aprovação em seu coração, e essa garantia celestial é eterna, irrevogável e perfeita. Número 7. Seu lugar no plano de Deus não pode ser ocupado por mais ninguém. Quando você olha para a sua vida e pensa que não tem mais um lugar, quando a dor das perdas parece dizer que você é substituível, a palavra de Deus lhe lembra algo eterno. Sua posição no corpo de Cristo é única e ninguém mais pode ocupá-la. O apóstolo Paulo declara com firmeza em 1 Coríntios 12:18, mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como quis. Isso significa que você não está onde está por acidente ou casualidade. Você foi colocado com precisão divina, com a mesma exatidão com que um médico posiciona cada órgão no corpo humano. Você é parte essencial de um organismo espiritual que não pode estar completo sem você. Deus o projetou para cumprir uma função específica que ninguém mais pode realizar. Pode ser que alguém tente imitar o que você faz. Pode ser que outros tentem ocupar seu lugar. Mas o design original que o Pai colocou em você é irrepetível. No corpo físico, um olho não pode substituir o ouvido, e a mão não pode tomar o lugar do coração. Assim também no corpo de Cristo, seu chamado, sua contribuição, sua essência são insubstituíveis. Embora você pense que sua função é pequena ou invisível, o reino de Deus não se sustenta sem você. Você não é um detalhe menor, é uma peça indispensável na obra-prima de Cristo. Talvez você tenha perdido coisas valiosas em sua vida, um trabalho, um projeto, um relacionamento. Talvez essas mudanças tenham feito você se sentir inútil, como se não tivesse mais valor. Mas ouça isto, as perdas não anulam seu propósito original. O lugar que Deus lhe deu em seu corpo permanece intacto, mesmo que o mundo tente convencê-lo do contrário. Sua dor não cancela seu chamado, seu quebranto não invalida seu design. De fato, muitas vezes é essa mesma dor que se torna ferramenta para ministrar a outros. O que hoje é ferida em você, amanhã será remédio para alguém mais. O corpo de Cristo está incompleto sem sua contribuição. Pense, se uma parte do corpo físico deixa de funcionar, todo o organismo sofre. Assim também, quando você acredita que sua vida não importa, quando se marginaliza ou se sente incapaz, o corpo de Cristo sofre uma ausência. Sua voz, sua oração, seu serviço, seu testemunho, tudo isso tem um peso eterno. Embora outros não vejam, mesmo que você subestime, o céu reconhece como vital. Não há substituto para o que você carrega, porque sua função foi desenhada pelo Criador. Talvez você tenha se perguntado, realmente sou necessário? E a resposta de Deus é um sim absoluto. Mesmo que você se sinta pequeno, sua função continua sendo necessária. Mesmo que acredite que o que você faz não muda nada, o Senhor vê como indispensável.
Às vezes pensamos que apenas os ministérios visíveis são importantes, mas a palavra ensina que os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. Então, não permita que sua mente o engane, fazendo você crer que não importa. O céu afirma o contrário. Sua dor atual pode fazer parte do preparo que Deus está usando para lhe dar autoridade espiritual. O sofrimento que você viveu, as perdas que enfrentou, as lágrimas que derramou, tudo isso se tornará uma linguagem que outros poderão compreender quando você falar de esperança. Ninguém pode ministrar melhor a um coração quebrantado do que alguém que sentiu o mesmo e ainda assim encontrou consolo em Cristo. Essa é a maneira pela qual sua dor se transforma em propósito e seu quebranto em ministério. Por isso, pare de se perguntar se você é importante. Essa não é a questão. A pergunta verdadeira é: para que você foi criado de maneira tão única e insubstituível? Porque a resposta já foi dada por Deus quando Ele o colocou em seu corpo. Não há cópia sua no reino. Não há duplicado de sua função. Não há substituto para sua presença. O selo de seu propósito está inscrito na eternidade. Você é um membro do corpo de Cristo, e sem você, o design de Deus estaria incompleto. Então, quando sentir que perdeu tudo, lembre-se de que o mais valioso não pode ser perdido: seu lugar em Cristo. Seu assento à sua mesa não pode ser ocupado por mais ninguém. Sua função em seu corpo não pode ser substituída por outro. Mesmo que tudo mais mude, seu papel continua eterno, porque foi Deus mesmo quem decidiu colocá-lo onde você está. E se Ele o colocou aí, nada nem ninguém poderá movê-lo. Número 8. Deus coleciona cada uma de suas lágrimas. Cada lágrima que saiu de seus olhos não se perdeu no vazio. Embora às vezes você pense que chorou sozinho, que suas noites de quebranto ficaram no silêncio, sem que ninguém as notasse, a Bíblia nos revela uma verdade comovente. Deus guarda suas lágrimas como um tesouro. O salmista expressa isso com palavras profundas em Salmos 56:8. Tu contaste os meus lamentos, puseste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Isso significa que cada gota de dor foi recolhida pelo Pai, guardada em seu odre celestial, armazenada com ternura e propósito. Nenhuma de suas lágrimas foi ignorada. Todas têm valor eterno diante daquele que o ama. Suas lágrimas são preciosas para Deus porque representam o mais honesto do seu coração. São uma linguagem silenciosa, mas mais eloquente do que qualquer discurso. Quando você não teve palavras, suas lágrimas falaram. Quando não soube o que orar, seu choro se tornou uma súplica. E o Pai, que vê o que está em secreto, não apenas ouviu esse clamor silencioso, mas o armazenou em sua memória eterna. Você não chorou em vão, não derramou sua dor em vão. Tudo foi registrado no céu como parte da sua história com Deus. É necessário que você entenda algo. Sua dor não se desperdiça. O mundo costuma ver as lágrimas como sinal de fraqueza, mas no reino de Deus são sementes de propósito. Cada quebranto é matéria-prima nas mãos do oleiro. O que hoje é choro, amanhã será consolo para alguém. O que hoje é ferida, amanhã se transformará em testemunho de restauração. Seu sofrimento, entregue aos pés de Cristo, se transforma em canal de graça. Por isso você pode ter certeza de que Deus não permite uma dor sem propósito. Cada ferida terá um significado, mesmo que agora você não compreenda. Pense nisso. Quantas vezes você chorou em silêncio, pensando que ninguém o via? Quantas noites seu travesseiro se molhou com lágrimas que você achou esquecidas? Deus as recolheu todas. Como um colecionador divino, Ele guardou cada uma em seu odre. E não apenas guardou, também deu destino a elas. Suas lágrimas são sementes plantadas no jardim do seu propósito. O que você semeou com lágrimas, colherá com alegria. Assim, o promete o Salmo 126:5. Os que semearam com lágrimas, com júbilo colherão. Esse é o mistério do seu sofrimento. O que hoje parece perda,
amanhã será multiplicação. Seu quebranto atual está preparando seu ministério futuro. Deus usará o que você viveu, inclusive o que doeu tanto, para que outros encontrem esperança através de você. Porque ninguém pode falar com mais autoridade a um coração ferido do que alguém que já chorou o mesmo e encontrou refúgio em Cristo. Suas lágrimas não são o fim, são o início de um rio de consolo que fluirá para outros. O que hoje é dor em você, amanhã será cura para alguém. Assim, Deus transforma cinzas em coroa, luto em dança e quebranto em fortaleza. E quero que veja desta forma. Cada lágrima sua é como uma carta que você escreveu ao céu sem perceber. Cada gota carrega uma mensagem que Deus leu e arquivou em seu livro. Nenhuma se apagou, nenhuma foi descartada. Mesmo que você tenha querido esquecer, Ele não esqueceu, porque sua história está completa diante de seus olhos, inclusive as partes que você gostaria de riscar. Para Ele, cada lágrima faz parte do processo que o leva a ser quem você foi chamado a ser. E se Ele as guardou, é porque tem um propósito maior do que você imagina. Não chore por chorar. Chore sabendo que cada lágrima é uma semente. Chore sabendo que o que hoje parece deserto se transformará em um jardim. Chore confiando que seu Pai não desperdiça nada, nem mesmo sua dor. E quando chegar o dia, você verá como essas lágrimas se transformaram em bênçãos, como aquele odre celestial que parecia cheio de tristeza se tornou fonte de alegria. Então, da próxima vez que seus olhos se encherem de lágrimas, lembre-se disso. Deus as está recolhendo, dando-lhes valor eterno, transformando-as em parte do seu propósito. E quando sentir que ninguém entende seu choro, olhe para o céu e confie, porque seu Pai já guardou, já registrou, e um dia lhe mostrará que nada foi em vão. Cada lágrima é uma semente que Deus plantará no jardim do seu propósito, e desse terreno nascerá um fruto que dará vida e esperança a muitos. Número 9. Você tem advogados celestiais que nunca dormem. Quando você se sente acusado, quando sua consciência lembra os erros que cometeu, quando o inimigo quer apontar suas quedas para te condenar, lembre-se do que diz Romanos 8:34. Quem é o que condenará? Cristo é o que morreu, mas ainda o que também ressuscitou, o que ainda está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Este versículo é como um documento legal que garante sua segurança espiritual. Cristo mesmo, o Filho de Deus, é seu intercessor. Ele não apenas morreu para te dar salvação, mas ressuscitou e agora, no céu, apresenta seu caso ao Pai 24 horas por dia. Não há pausa, não há descanso. Seu advogado celestial nunca dorme. Imagine por um momento um tribunal celestial. Você está no banco dos réus e as acusações parecem intermináveis. Seus pecados, seus fracassos, seus pensamentos obscuros, tudo parece estar contra você. O acusador, que é Satanás, quer convencer o juiz de que você não merece misericórdia. Mas exatamente ali se levanta Cristo, com as marcas em suas mãos e declara: já paguei por ele, já paguei por ela. Meu sangue é suficiente. Não importa a magnitude das acusações, seu defensor celestial sempre tem a última palavra. Essa é a sua segurança. Ninguém pode te condenar porque Cristo já intercede por você. E não é apenas Jesus que está do seu lado. O Espírito Santo também cumpre uma função vital na sua defesa. Romanos 8:26 nos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que quando você não sabe como orar, quando seu coração está tão cansado que só pode suspirar, o Espírito traduz esses suspiros em orações perfeitas, alinhadas com a vontade de Deus. Você talvez não encontre as palavras, mas o Espírito Santo sim, e ele as apresenta ao Pai como petições claras e poderosas. Não há vazio na sua vida de oração, porque mesmo que você se cale, seu advogado interno continua falando. Essa representação legal celestial nunca cessa.
Cristo está à direita do Pai, intercedendo, enquanto o Espírito Santo habita em você, intercedendo também. Você tem um escritório divino, trabalhando a seu favor, sem interrupção. Não é um advogado humano que cobra por horas, nem que se cansa do seu caso. São defensores eternos, comprometidos com sua causa, que conhecem cada detalhe da sua vida. Cristo apresenta ao Pai o que Ele mesmo conquistou na cruz, e o Espírito Santo garante que cada clamor seu chegue ao céu em forma de oração perfeita. Você nunca está indefeso, nunca está sem representação. Quando o inimigo sussurra que você é culpado, quando as pessoas te apontam ou quando você mesmo se condena, escute a voz do céu que declara: justificado és pelo sangue de Cristo. Esse veredito é irrevogável. E o mais impressionante é que seu advogado celestial não apenas te defende, também te restaura. Cristo intercede não para que você continue igual, mas para que experimente a plenitude da sua graça, para que se levante e caminhe em liberdade. A intercessão não é permissão para pecar, mas garantia de que, mesmo quando você cai, sempre haverá alguém para te levantar. E há algo mais que você deve lembrar. Seu advogado conhece todos os detalhes do seu caso. Não há nada oculto para ele. Ainda assim, ele não te abandona. Você pode esconder coisas das pessoas, mas não de Deus. E o mais maravilhoso é que, sabendo tudo sobre você, Ele continua defendendo sua causa. Cristo não se envergonha de te chamar de irmão, e o Espírito Santo não se cansa de clamar por você. Isso significa que sua defesa é constante, completa e perfeita. Por isso, mesmo que o mundo queira te condenar, mesmo que seu passado tente te perseguir, mesmo que você se sinta indigno, confie na verdade. Você tem representação no céu. Não se trata da sua capacidade de se apresentar puro, mas do advogado que está a seu favor. O tribunal celestial já ouviu a voz de Cristo declarando que você é perdoado e já recebeu as orações do Espírito Santo que asseguram que sua vida continue no caminho da graça. Descanse nesta certeza. Você nunca está sozinho, nunca está sem defesa. Cristo e o Espírito Santo estão intercedendo por você sem descanso. Enquanto você dorme, enquanto trabalha, enquanto enfrenta provas, no céu há vozes a seu favor. Essa é a sua garantia de que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando se sentir indefeso, levante a cabeça. O melhor escritório de advogados do universo trabalha por você sem parar. Cristo à direita do Pai e o Espírito Santo dentro de você são a evidência de que você nunca estará sem representação divina. Ninguém pode tirar essa cobertura de você, porque foi o próprio Deus quem a estabeleceu para sempre. Número 10. A vida eterna já começou em você, não quando você morrer. A eternidade não é um futuro distante que só começa quando você fecha os olhos nesta vida. A eternidade já começou em você desde o momento em que conheceu Cristo. O próprio Jesus deixou isso claro em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não diz será vida eterna, mas é esta, é presente, é agora. Quando você o recebeu, a vida eterna começou a fluir em seu interior. Você não vive mais limitado apenas ao tempo humano. Agora caminha em duas dimensões, a temporal e a eterna. Por isso, mesmo que perca coisas neste mundo, sua verdadeira riqueza permanece intacta na eternidade que já está ativa em você. Pense na profundidade desta verdade. Muitos acreditam que a vida eterna é apenas uma promessa futura, algo que desfrutarão depois da morte. Mas Jesus ensinou que a vida eterna consiste em conhecê-lo agora, em ter um relacionamento real, vivo e constante com o Pai por meio do Filho. Isso significa que você já está vivendo a eternidade enquanto caminha no tempo. Não precisa esperar um dia distante para experimentá-la, porque a vida de Deus já corre em suas veias espirituais. Essa certeza muda tudo, pois lembra que o que você perde aqui não afeta quem você é na eternidade.
Sua cidadania celestial não está em espera, já está ativada. Filipenses 3:20 confirma: mas nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos ao Salvador, ao Senhor Jesus Cristo. Isso significa que seu nome já figura nos registros celestiais. Não é uma inscrição futura, é uma realidade atual. Você vive na terra, mas pertence ao céu. Anda entre o passageiro, mas carrega dentro de si o eterno. E isso deve consolar seu coração quando enfrenta perdas, porque mesmo que tudo aqui se desgaste, seu status eterno permanece inquebrantável. As leis do reino já estão operando em sua vida presente. O perdão, a graça, a provisão, a paz que excede todo entendimento não são benefícios que você receberá algum dia no céu, são herança ativa, agora mesmo. Cada vez que você perdoa, vive sob a lei do reino. Cada vez que confia, mesmo sem ver, manifesta a vida eterna que já está dentro de você. Cada vez que ora e experimenta a paz de Deus, está saboreando a realidade eterna aqui e agora. Essa é a razão pela qual as perdas terrenas não têm poder para apagar o que Deus já estabeleceu em seu espírito. Talvez você tenha perdido bens materiais, relacionamentos importantes ou projetos que sonhou. Talvez tenha experimentado uma queda que fez sentir que tudo acabou. Mas lembre-se, o que você perde no tempo já está assegurado na eternidade. Jesus disse em Mateus 6:20: acumulai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não minam nem furtam. O céu é um lugar seguro para seus tesouros, e a eternidade é uma dimensão onde nada se perde. O que você entregou com fé, o que semeou com lágrimas, o que viveu em obediência, tudo está intacto no reino. A eternidade em você significa que o mais importante de sua vida nunca está em risco. Mesmo que seu corpo envelheça, mesmo que seu entorno mude, o que Deus colocou dentro de você é imortal. Esse sopro divino que você recebeu em Cristo jamais se extinguirá. E essa verdade deve te dar uma perspectiva completamente nova sobre suas perdas. Você pode soltar o temporal sem medo, porque o eterno em você nunca poderá ser tocado. É como caminhar com um pé na terra e outro no céu. Você continua enfrentando desafios diários, responsabilidades, provas e dores, mas ao mesmo tempo carrega dentro de si uma vida que não depende dessas circunstâncias. Essa dualidade é o que te dá força. Você vive o temporal, mas sua essência está no eterno. Essa é a razão pela qual você pode sorrir mesmo em meio à adversidade, porque sabe que o que realmente importa jamais poderá se perder. Não espere chegar ao céu para começar a viver plenamente. A eternidade já começou em você. Você já é cidadão de outro reino, já desfruta de um relacionamento eterno com o Pai, já experimenta a vida de Cristo em seu interior. Essa certeza muda sua forma de ver a dor, de enfrentar as perdas, de caminhar na terra. Dá paz em meio à tempestade e esperança quando tudo parece perdido. Portanto, viva com essa consciência. Você não é um ser temporal esperando a eternidade. Você é um ser eterno atravessando o temporal. Você não está esperando a vida eterna, já a está vivendo. E mesmo que o mundo mude, mesmo que o que você possui se perca, a eternidade em você continua correndo como um rio que jamais seca. Não espere chegar ao céu para viver eternamente. A eternidade já começou e está correndo em suas veias. Número 11. Você carrega as credenciais do rei onde quer que vá. Sua autoridade espiritual não nasce de suas forças, nem de sua experiência, nem de suas conquistas pessoais. Essa autoridade provém do trono de Deus, foi delegada diretamente por Cristo e pertence a você porque é seu representante na terra. O próprio Jesus declarou em Lucas 17:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano.
Esta não é uma promessa vaga, é uma credencial real que ele colocou em suas mãos. Cada vez que você caminha, cada vez que fala em seu nome, carrega consigo a credencial do reino. Você não é um mendigo espiritual, é um embaixador real. Ser embaixador significa que você não fala em seu próprio nome, mas em nome daquele que o enviou. E você foi enviado por Cristo. Isso significa que quando enfrenta a oposição do inimigo, não o faz com sua voz humana, mas com a voz do céu que o respalda. Quando diz "em nome de Jesus", não é uma frase mágica, é o selo de sua autoridade delegada, é a assinatura do Rei dos Reis, que garante que sua palavra está respaldada por seu trono. Por isso, os demônios se submetem, as correntes se quebram e a atmosfera muda quando um filho de Deus exerce sua autoridade espiritual. As perdas que você viveu não podem tirar essa autoridade. Talvez pense: perdi demais, já não tenho força para exercer nada. Mas lembre-se que sua autoridade não depende do que você possui, nem de como se sente. Sua autoridade provém do decreto de Cristo, e esse decreto é irrevogável. Embora o inimigo queira convencê-lo de que perdeu seu lugar, a verdade é que você continua sendo um embaixador com plenos direitos celestiais. Nada do que acontece no natural pode apagar o que Deus estabeleceu no eterno. Sua credencial continua válida, e o inimigo sabe disso. Você é embaixador de Cristo, e isso significa que possui privilégios diplomáticos espirituais. Um embaixador no mundo natural é protegido pela nação que representa, mesmo vivendo em território estrangeiro. Da mesma forma, você vive neste mundo, mas representa o céu. O reino o respalda, o rei o protege, e sua palavra tem peso no mundo espiritual. Quando fala conforme a palavra de Deus, o céu se move a seu favor. Não porque você seja perfeito, mas porque age em representação do Rei. Por isso, sua oração, sua declaração de fé e sua intercessão têm poder. O inimigo reconhece sua autoridade, mesmo que você tenha esquecido. Isso vemos em Atos 19:15, quando os espíritos malignos disseram: "A Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" Os demônios reconhecem aqueles que têm credenciais do reino, e você, por meio de Cristo, as possui. Pode ser que às vezes se sinta fraco, que não acredite em si mesmo, mas quando se firma na identidade de filho de Deus, o inferno reconhece quem você é. Porque sua autoridade não está em seu nome, mas no nome acima de todo nome, Jesus Cristo. Sua palavra carrega o respaldo do trono quando age em seu nome. Isso significa que você não fala desde a fraqueza, mas desde a representação do reino. E aqui está a verdade poderosa. O mundo pode desprezá-lo, as pessoas podem subestimá-lo, você mesmo pode duvidar de si, mas quando decide exercer sua autoridade espiritual, céu e terra se alinham. Porque Deus decidiu que seus filhos não caminhariam derrotados, mas em vitória. Não com arrogância, mas com a certeza de que foram chamados para representar o Rei. Por isso, mesmo que as perdas doam, mesmo que o material tenha desaparecido, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, sua autoridade espiritual permanece intacta. As perdas não cancelam seu chamado, não apagam sua posição e não eliminam seu poder em Cristo. O que Deus lhe deu, ninguém pode tirar. E o que Ele lhe deu foi autoridade para vencer, para interceder, para proclamar liberdade, para andar sobre serpentes e escorpiões sem medo. Não ande como um mendigo espiritual quando carrega as credenciais de um embaixador do Rei dos Reis. Não viva como alguém derrotado quando o próprio céu o respalda. Caminhe com a certeza de que, onde você põe os pés, carrega a representação de Cristo. Fale com convicção, ore com fé, resista com coragem, porque sua autoridade não é terrena, é celestial. E enquanto lembrar disso, nada poderá lhe prejudicar, porque sua vida está respaldada pelo trono eterno de Deus. Número 12.
Nenhuma de suas orações se perdeu no caminho. Suas orações nunca se perdem. Embora você pense que algumas se apagaram no ar, que não tiveram resposta ou que Deus não as ouviu, a palavra de Deus revela uma verdade gloriosa. Cada oração sua está arquivada no céu. Apocalipse 5:8 diz isso com uma imagem poderosa. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, suas palavras de fé, seus clamores na madrugada, seus suspiros no meio da dor, não se perderam. Foram guardados como incenso precioso em taças de ouro diante do trono de Deus. Não existe oração desperdiçada. Às vezes pensamos que Deus não respondeu porque não vimos o milagre imediatamente, mas isso não significa que Ele tenha ignorado sua oração. Significa que sua resposta tem um tempo perfeito. Seu pedido foi ouvido desde o primeiro momento e ficou registrado naquele arquivo celestial que é meticuloso e eterno. Daniel 10:12 confirma quando o anjo lhe diz: desde o primeiro dia em que ajustaste teu coração para entender e humilhar-te diante de teu Deus, foram ouvidas tuas palavras. O atraso não está em Deus não ouvir, mas em Ele orquestrar todas as coisas em sua soberania. O arquivo de suas orações está completo, inclusive com aquelas que você mesmo esqueceu. Talvez você tenha orado anos atrás por algo que já não lembra, mas Deus lembra. Ele tem um sistema perfeito onde nada se perde. Suas orações não estão guardadas em uma gaveta empoeirada, mas em taças de ouro, o mais valioso, o mais sagrado, e esse incenso sobe continuamente diante de sua presença. Suas palavras não morrem, permanecem vivas no céu, esperando o momento exato em que o Pai decidir derramar a resposta. Suas orações são como um incenso aromático que não se evapora no vazio, mas sobe diretamente ao trono de Deus. Imagine, cada vez que você abriu seus lábios em intimidade com Ele, uma fragrância começou a encher o céu. Até suas lágrimas acompanharam esse incenso e fizeram parte dessa adoração profunda. Deus nunca descarta um clamor genuíno, por menor ou imperfeito que pareça aos seus olhos. Ele vê a intenção do coração, e isso é o que transforma cada palavra em perfume agradável para Ele. Pode ser que as respostas demorem, mas as orações chegam imediatamente. Às vezes nos confundimos porque pensamos que o silêncio de Deus significa ausência. Mas não, significa processo. O Pai nunca se esquece do que você apresentou. Pelo contrário, Ele mostra que há orações para o agora, outras para o amanhã, e outras que são sementes que germinarão em gerações futuras. O arquivo de Deus é tão perfeito que guarda orações de avós que hoje se cumprem nos netos, clamores antigos que se manifestam em tempos novos. Suas palavras transcendem seu tempo, porque nas mãos de Deus nenhuma se perde. Esse arquivo celestial não é frio nem mecânico, é amoroso. Cada oração sua está marcada com seu nome, com sua voz, com sua história. É como se o céu tivesse um álbum de seu caminhar de fé, e em cada página estivessem escritas as vezes que você falou com seu Pai. Embora o inimigo tente dizer que Deus não ouviu, a verdade é que há taças de ouro que continuam se enchendo com cada clamor seu. E chegará o momento em que essas taças se derramarão na terra em forma de respostas, milagres e bênçãos. Por isso, nunca pense que orar é inútil. Nunca acredite que sua oração foi em vão. Talvez hoje você não veja a resposta, mas cada palavra sua já está registrada no céu. Cada pedido, cada súplica, cada oração silenciosa foi tomada e guardada por aquele que nunca esquece. Como um bibliotecário perfeito, Deus organizou seu arquivo espiritual e o guarda não em papéis que se deterioram, mas em recipientes de ouro que simbolizam eternidade e valor.
Então, continue orando mesmo sem ver. Não se canse mesmo sentindo silêncio. Não pare mesmo que o milagre ainda não tenha chegado. Suas orações estão vivas no céu, estão armazenadas, estão perfumando o trono e no tempo perfeito do Pai serão liberadas. Confie nesta verdade. Nenhuma de suas orações se perdeu, nenhuma se apagou, nenhuma foi ignorada. Tudo está registrado no arquivo celestial e um dia você entenderá como cada palavra sua fez parte do plano de Deus. Portanto, não deixe de orar, porque no céu há taças de ouro se enchendo com cada palavra sua, e cedo ou tarde esse incenso será derramado em resposta sobre sua vida. Número 13. Uma vez que você desperta para Deus, não pode voltar a adormecer. Há momentos na vida em que você sente que algo dentro de você despertou, como se uma venda tivesse caído de seus olhos, e de repente você visse a realidade com uma clareza diferente. Esse é o despertar espiritual. Uma vez que você experimenta esse encontro com a verdade de Deus, não pode voltar à ignorância total em que vivia antes. Você pode tentar negar o que viu, passar por temporadas de dúvida ou frieza, mas nunca poderá apagar a experiência de ter conhecido o Deus vivo. Filipenses 1:6 assegura com firmeza: estando persuadido disto, que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Se Deus acendeu a centelha em você, Ele mesmo cuidará de mantê-la viva e levá-la à sua plenitude. O conhecimento de Deus transforma sua perspectiva de maneira permanente. Antes de conhecer Cristo, você interpretava a vida pelo temporal, pelo que se vê. Mas quando seu espírito despertou, você entendeu que existe uma dimensão eterna, que há um reino invisível mais real do que aquilo que suas mãos podem tocar. Essa revelação muda sua forma de ver a dor, a perda e até a morte. Uma vez que você provou a verdade, não pode voltar a viver como se ela não existisse. Mesmo que tente ignorá-la, a semente da palavra continua trabalhando dentro de você. Essa semente é incorruptível e, uma vez plantada em seu coração, nunca deixará de produzir fruto. Cada revelação espiritual é como acender uma luz em um quarto escuro. Talvez ainda haja cantos onde a clareza não tenha chegado completamente, mas a luz que já se acendeu não se apaga. O próprio Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade é irreversível, porque mesmo que você tropece, mesmo que tenha lutas internas, a verdade que conheceu continuará operando no profundo do seu ser. Você não pode voltar ao ponto de antes, porque agora sabe, e esse saber transforma tudo. É certo que você pode passar por temporadas de seca, momentos em que parece não sentir nada, em que pensa que estagnou. Mas mesmo nesses tempos, o despertar espiritual que você viveu não desaparece. Pode estar em silêncio, pode estar em processo, mas nunca se apaga. O Espírito Santo continua operando dentro de você, lembrando-o de verdades, trazendo à memória o que um dia você aprendeu. Jesus prometeu em João 14:26 que o Consolador, o Espírito Santo, nos lembraria de todas as coisas que ele nos ensinou. Isso significa que, mesmo nos momentos de esquecimento humano, o Espírito ativa dentro de você o que já foi revelado. Seu despertar espiritual é uma obra iniciada por Deus, não por você. E se Ele a começou, Ele mesmo a completará. Essa é a sua segurança. Você pode se sentir fraco, perder motivação, sofrer quedas, mas a obra de Deus não depende da sua constância perfeita, depende de sua fidelidade eterna. Ele é o mestre que nunca abandona seu aluno, o oleiro que nunca deixa um vaso pela metade. E se você ainda está respirando, é porque o processo do seu despertar espiritual ainda segue seu curso, avançando passo a passo rumo à plenitude de Cristo. O que Deus mostrou a você uma vez não se apagará do seu coração. Aquele dia em que sentiu sua presença, aquela palavra que abriu seus olhos, aquela experiência que quebrou seu orgulho,
aquela oração em que entendeu que ele estava vivo. Nada disso pode ser desfeito, mesmo que a dúvida tente encobrir, mesmo que o inimigo sussurre que você esqueceu. A verdade é que essa semente já está dentro de você e não deixará de crescer. A palavra diz em Isaías 55:11 que o que sai da boca de Deus não voltará vazio, mas cumprirá o que ele deseja e prosperará naquilo para o qual foi enviado. Isso inclui as verdades que já se acenderam em seu espírito. Por isso, quando você se sentir na sombra, quando pensar que sua fé se apagou, lembre-se, a luz que Deus acendeu em você não se extingue. Você pode estar passando por um vale escuro, mas essa centelha continua viva. É como um fogo que arde sob as cinzas, esperando o sopro do Espírito para se reacender. E acredite, esse sopro virá, porque Deus não abandona sua obra. Ele é paciente, conhece o tempo exato e, enquanto isso, te sustenta em sua graça. Então, não tema pelo que foi perdido. Mesmo que você sinta que seu fervor não é mais o mesmo, o mais importante continua intacto. Seu despertar espiritual é irreversível. A luz que Deus acendeu em você uma vez continua brilhando, mesmo que você nem sempre a perceba. E quando chegar o momento, essa luz se manifestará com mais força, porque aquele que começou a boa obra em você a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Número 14. Cristo vive em você, e onde Ele está, você também está. Sua vida não está separada de Cristo, está entrelaçada com a dele de maneira inseparável. O apóstolo Paulo expressou isso com palavras que são um mistério profundo em Gálatas 2:20. Com Cristo estou juntamente crucificado e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso não é uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual. Sua vida e a de Cristo estão fusionadas. Você já não caminha sozinho, já não enfrenta o mundo com suas próprias forças, porque a vida de Cristo flui em você como um rio eterno que nada pode deter. Essa união transcende qualquer circunstância que você enfrente. Você poderá passar por perdas, por vales de dor, por momentos em que sinta que tudo humano desmorona, mas há algo que jamais pode ser quebrado: sua união com Cristo. Essa união é mais forte que a própria morte. Assim como a videira e os ramos são inseparáveis, você e Cristo estão unidos em uma relação indissolúvel. Jesus disse em João 15:5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Essa permanência não é opcional nem frágil. É uma união viva que não se corta pelas circunstâncias do tempo. Você não é simplesmente um seguidor de Cristo, alguém que caminha atrás dele admirando-o. Você é participante de sua natureza divina. Pedro expressou isso em 2 de Pedro 1:4. Para que por elas chegasseis a ser participantes da natureza divina. Isso significa que você não apenas imita Cristo, mas sua vida se manifesta dentro de você. Sua paz, seu poder, seu amor, sua graça estão operando no profundo do seu ser. Você faz parte dele e ele faz parte de você. E nenhuma perda humana pode tocar essa fusão sagrada. Cristo vive sua vida através de você em cada circunstância. Quando você ama, é seu amor fluindo. Quando você perdoa, é seu perdão se expressando. Quando você se levanta após uma queda, é sua força erguendo você. Não se trata de você se esforçar para se parecer com ele pelos seus próprios meios, mas de que seu espírito se expresse através de você. Por isso, mesmo em sua fraqueza, a vida de Cristo continua se manifestando. Como disse Paulo em 2 de Coríntios 12:10, quando sou fraco, então sou forte. A força não é sua, é de aquele que habita em você. Sua identidade já não está isolada, está permanentemente fusionada com a de Cristo. Essa união é sua segurança nos momentos de perda, porque as perdas tocam sua humanidade, mas não podem tocar sua divindade nele.
Você pode perder bens, pessoas, posições, mas nunca perderá sua essência em Cristo. Nada nem ninguém pode arrancá-lo de seus braços. Romanos 8,39 proclama com poder: nem o alto, nem o profundo, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a segurança que o sustenta. Você está unido a Ele em uma fusão eterna. Quando você entende isso, sua perspectiva muda. Você já não vive como alguém frágil que tem medo de perder tudo. Você vive como alguém que já possui o eterno. Seu coração se enche de paz, porque sabe que onde Cristo estiver, aí você também estará. Essa união não termina na morte, mas atravessa a eternidade. A morte física não é uma ruptura, é uma transição para a plenitude dessa união. Por isso Paulo dizia em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque morrer em Cristo não é perder, é entrar plenamente na realidade dessa fusão eterna. Sua união com Cristo não depende das suas emoções, nem das suas conquistas espirituais, nem do seu desempenho. Depende da obra perfeita de Jesus na cruz e da ação constante do Espírito Santo em seu interior. Essa é a garantia de que sua vida não pode se separar dele. E mesmo que às vezes você sinta seca espiritual, mesmo que pense que está distante, a verdade é que você continua unido. Essa união não é um contrato que se quebra, é um pacto selado com sangue, eterno e imutável. Por isso, quando a dor do que se perdeu quiser esmagá-lo, lembre-se desta verdade: você já não vive sozinho. Cristo vive em você. Onde Ele está, você também está. E se Ele está assentado em lugares celestiais, você também está com Ele. Efésios 2:6 confirma: e juntamente com Ele nos ressuscitou e também nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é sua posição espiritual e ninguém pode arrancá-la de você. Então, levante-se e caminhe com esta certeza. Sua união mística com Cristo transcende a morte. Nada pode rompê-la, nada pode apagá-la, nada pode destruí-la. E mesmo que as perdas desta vida golpeiem seu coração, o mais importante continua intacto. Você é um com Cristo, fusionado em uma relação eterna de amor e graça. E essa é a segurança que sustentará sua vida até o último dia. Número 15. O eco da sua vida ressoará por toda a eternidade. Sua vida, embora às vezes se sinta frágil e marcada por perdas, tem um eco que vai muito além do que seus olhos conseguem enxergar. Deus quer lhe lembrar hoje que cada ato de fé, cada oração que você elevou em silêncio, cada palavra de ânimo que deu quando você mesmo estava cansado, não se perdeu no ar. Tudo isso ressoa na eternidade. A palavra o assegura em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, crescendo na obra do Senhor sempre, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Nada do que você faz por amor a Cristo se apaga, mesmo que o mundo ignore, mesmo que ninguém aplauda. O céu registra o que seu coração oferece, e essa oferta constrói um legado eterno. Não tema pelo que perdeu no caminho, porque sua vida não se mede pelo que acumula, mas pelo que semeia nos outros. Aquele abraço que você deu, aquela ajuda que ofereceu quando tinha pouco, aquela semente de fé que plantou em alguém que duvidava, são tesouros que não oxidam, que não se roubam, que não se esquecem. Jesus mesmo disse que onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E se seu tesouro está nele, então cada obra sua se torna semente de eternidade. Seu legado não está no material que deixa, mas nas pegadas invisíveis que marca em corações que, algum dia, reconhecerão que você foi um reflexo de Cristo em seu caminho. Pense nisso. Sua história de superação não é só sua. O dia em que conseguiu se levantar após uma queda, o momento em que escolheu perdoar em vez de se vingar,
A noite em que decidiu orar em vez de se render, tudo isso inspira gerações que ainda não nasceram. Sua obediência hoje pode se tornar um farol amanhã para alguém que ainda nem veio ao mundo. Não é glorioso saber que o que você vive hoje pode ser semente para uma colheita que você nem mesmo verá com seus próprios olhos? As ondas da sua vida se estendem mais longe do que você imagina. Como uma pedra que cai na água e gera círculos que se expandem sem parar. Assim funciona a sua fé. Pode ser que você não veja agora o resultado. Pode se perguntar se valeu a pena seu esforço, se sua entrega serviu para algo. Mas no tempo de Deus, os frutos aparecerão. Às vezes em lugares e pessoas que você nunca imaginou. Talvez uma palavra que você disse na juventude hoje esteja sustentando alguém na velhice. Talvez uma lágrima derramada em intercessão anos atrás esteja sendo a causa de uma resposta que outro está recebendo agora. E não se esqueça disto: o eco da sua fé continuará ressoando mesmo quando sua voz se apagar nesta terra. Quando você não estiver mais fisicamente, seu testemunho seguirá sendo semente, sua fidelidade seguirá pregando, seu amor continuará inspirando. Veja o que aconteceu com os heróis da fé em Hebreus 11. Muitos deles não receberam em vida o prometido, e ainda assim sua fé continua falando até hoje. Assim também você, mesmo que não perceba, está escrevendo uma história que não termina com seu último suspiro. Deus o convida a olhar além do imediato e a entender que o propósito da sua vida é eterno. As perdas de hoje não podem se comparar à glória do que sua vida está produzindo no reino. Por isso, mesmo que chore, mesmo que doa, mesmo que pareça que tudo se perdeu, lembre-se de que nada do que você faz em Cristo é em vão. Seu legado transcende o visível, sua história tem valor no céu e seu nome está gravado nas mãos do Senhor. Então, não tema pelo que perdeu, porque o que Deus lhe deu, ninguém pode tirar. Concentre-se no eco eterno que sua vida está deixando, porque esse eco ressoa nos corredores da eternidade, proclamando que você viveu não para si mesmo, mas para aquele que o chamou, o sustentou e o coroará. Esse é o verdadeiro legado e esse é o destino glorioso que Deus já preparou para você. A partir de hoje, não permita que as perdas definam sua história. Você não é o que perdeu, você é o que Deus preservou. Você não é seu passado quebrantado, você é seu futuro glorioso se manifestando. Você não é vítima das circunstâncias, você é portador do eterno em meio ao temporal. Da próxima vez que sentir que tudo desmorona, lembre-se dessas 15 verdades. Declare sobre sua vida: sou mais que vencedor, porque o que Deus me deu, ninguém pode me tirar. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise lembrar seu verdadeiro valor. E não se esqueça de se inscrever, porque Deus tem mais revelações transformadoras esperando por você. Sua história de vitória está apenas começando. Que a paz de saber quem você realmente é em Cristo preencha cada espaço do seu coração. Você é amado, você é valioso, você é eterno. E isso ninguém pode lhe tirar.